Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Eu sou o Clênio Gonçalves e hoje a gente tá aqui com um cara extraordinário, tá? Eu admiro ele demais. Um coração, ó, do tamanho do mundo, maior do que o Clênio, o coração desse homem, tá? Nós vamos falar sobre a consolidação de princípios e valores em empresas familiares. Talvez você tenha sua empresa ou conhece uma empresa familiar e fica pensando assim, ô Clênio, como é que se transmite valores, como é que se transmite princípios? E hoje é isso que nós vamos falar aqui, tá? Esse episódio tá imperdível. Então vem com a gente, vamos debruçar nesse tema que é tão fantástico. Primeiramente, então, Matheus, seja muito bem-vindo. É um prazer, cara, te ter aqui. Cara, fiquei muito feliz quando tu aceitou esse convite. É um cara que admiro. Gente, é esportista, é corredor. Cara, é um combo completo aí. Então seja bem-vindo ao Sapiens Cast. Vamos ter um bate-papo bem legal e queria que tu se apresentasse. Então, eu te conheço, mas a galera que tá em casa não te conhece ou te conhece parcialmente. E hoje vamos conversar aí. Quem é o Matheus? Olá, tudo bom, pessoal? O meu nome é Matheus, eu tenho 41 anos, sou filho do seu Pedro, o nome é Elísio Pedro, mas todo mundo conhecia por seu Pedro. Filho da Andréia, sou casado com a Aline, tenho a Clara, que é a nossa filha, nossa preciosidade. Clara tá com quantos anos, Matheus? A Clara tá com 9, fez agora em outubro. Deve estar toda É animada. uma figura. Meu Deus. Eu te acompanho nas redes sociais, aí no Instagram, a gente acompanha as fotos. Cara, juro, a Clara tem cara de ser muito arteira, tá? Tem a cara de ser muito arteira. Ela é serelepe, assim, ela não é bagunceira de aprontar, assim, mas ela é de... Ontem eu tava no Pilates eu faço Pilates com um casal de amigos e a professora... É tudo amigo porque é da turma da corrida, né? Uhum. E aí eu levei ela porque ela tinha basquete, ali não podia buscar ela. Aí a gente vai lá, ela sempre tá na fofoca dela, conta a fofoca, tudo que é fofoca que ela sabe. Aí ontem a gente descobriu que a filha da nossa amiga tava namorando ela, não acredito que tu não me contou. Eu conto tudo pra ti, tu não me conta. E ela ficou indignada, a aula toda. Caraca, que legal. Os filhos dão um brilho na vida, Matheus. Esse ano eu tenho falado assim que eu via muita gente falar e postar e comentar que o filho veio pra ensinar. Eu não tinha sentido isso até esse ano ou ano passado, assim, sabe? Eu via muito que eu ainda tinha que ensinar muita coisa. Eu via ela muito cru. Via muitas coisas legais, assim, mas, ensinar não tinha sentido isso ainda. Mas os últimos 1 ano, 2 anos, assim, tá incrível, assim, sabe? Realmente tem me ensinado bastante, assim. Oh, que massa. Na nossa família, a gente sempre teve uma educação bem rígida e a gente não teve a questão do eu te amo. Uhum. E eu sempre busquei falar para ela, quando ela era pequenininha, eu te amo. E eu já tinha uma brincadeira com ela que eu fiquei muito tempo fazendo e não era recíproco. Uhum. Só foi plantando isso. Isso. Eu falava, Clara, tem um negócio para te falar hoje. O quê? Eu te amo. E aí... Esse último ano, assim, talvez o pessoal não saiba, mas meu pai faleceu no final do ano e esse último ano tem sido bem difícil, assim, para mim. Uhum. Tanto é que eu fui buscar terapia com o Clênio. E aí, esse ano por alguns dias, por algumas semanas, eu estava me esquecendo de falar. E parece que agora ela veio com essa dela. Ela vem, papai, eu te amo. Papai, tem um negócio pra te falar, eu te amo. Então, uma coisa que eu plantei talvez há 3, 4 anos atrás, que agora eu tinha meio que esfriado, ela tá vindo com, digamos assim, com a colheita disso. Tá vindo ensinar. Né? Então, aquilo que todo mundo falava. Isso, uma coisa que eu tava deixando esfriar por estar passando por esse momento de luto, assim, né? Então, cara, que interessante. Então já sabemos que o Matheus tem a idade que tem. Cara, tu parece muito mais novo, tá? Meu Deus do céu. Também, né? Esporte, tudo. A gente vai falar sobre tudo isso. Já falou da filha. Não tem jeito, né? Falar da filha é tocar o coração diretamente. Mas hoje a gente vai falar sobre princípios e valores em uma empresa familiar. Eu já comentei, já falei. Tu hoje trabalha, é dono da Tintart em Navegantes, correto? Isso. Então, vamos fazer o merchan.
Tintart, nos patrocine. Mas antes disso, ó, comecinho do ano, nós estamos em janeiro. Janeirão começando aí. Cara, talvez valha a pena você pintar a tua casa. Toma vergonha, renove a tinta da tua casa. E lá no Gravatar e Navegantes, uma loja extraordinária. Seja você o dono ou seja você o pintor, indique Tintart. Obrigado. E eu sempre brinco que janeiro, fevereiro é a melhor época para pintar porque tá quente, então a parede está bem seca e os pintores estão com menos serviço, então é uma época boa para negociar com eles e eles fazerem um trabalho legal, né? Já aproveita que o programa tá saindo agora em janeiro, aproveite, bora lá para Tintart. Ô, Matheus, então vocês tem essa loja em Navegantes, é uma loja única, tem outras lojas. Como é que isso começou? Hoje tu é um empresário de Navegantes, sim, ligado a tantos meios em Navegantes. Como é que isso começou? Isso começou da tua cabeça? Quem é que tá na loja? Eu tenho informações privilegiadas aqui, né? Eu sei que tu trabalha com a tua irmã lá. Sim. Mas como é que é esse rolê? Como é que hoje a história da Tintart começou? Hoje eu e minha irmã que tocamos a empresa, né? Quem fundou foi meu pai. A ideia partiu do meu pai e meu tio, que ele trabalhava com manutenção em Gravatar, parte elétrica, pintura, tudo que era tipo de manutenção ele fazia. E o meu pai sempre teve o sonho de morar em Gravatar. Uhum. Vocês não são de lá? Não. Eu faço, analisando hoje a vida do meu pai, assim, foi bem interessante, porque... ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Selba, acho que tem 5 mil habitantes. Caraca! E aí... É aquele tipo de cidade pintada a lápis no mapa. Sim. E aí, com 2 anos, ele foi para Espumoso, mas é a cidade do lado, assim, sabe? Uhum. E aí, com 9, 10 anos, um tio dele foi morar em Cascavel. E aí, era uma madeireira que estava abrindo lá, era da cidade, queriam que o meu avô fosse, porque o irmão dele já tinha ido para trabalhar nessa madeireira. E aí, o meu pai foi com esse tio dele, que era o padrinho dele, e passou 6 meses, um período lá com esse tio. Então, esse padrinho dele convidou, vamos para Cascavel? Ele, vamos. Ele sempre foi muito aventureiro, desde novo. Assim. De aventura. Isso. E aí ele foi para Cascavel com esse padrinho dele e ficou um tempo morando lá. Depois eles voltaram, o meu pai ajudou a convencer meu avô de ir para Cascavel e foram. Então a vida dele sempre foi dividida meio que em ciclos de 10 anos, assim. Uhum. Então na faixa dos 20 anos, ele já tinha acabado o 2º grau, não tinha perspectiva de fazer uma faculdade. Ele sempre contava a história que um tio dele, e fez seminário, acabou virando professor de faculdade, incentivou ele muito a estudar. Aí ele tentou na Federal em Florianópolis, não conseguiu, porque também não teve um embasamento tão forte quanto... Porque para passar numa Federal é muito difícil, né? Ele fez 2º grau em escola pública, já estava uns 2 anos parado, mas ele botou na cabeça que ia fazer faculdade e ele fez vestibular para Unicinos, que é em São Leopoldo. Caraca! Aí depois ele foi para São Leopoldo. Então já é o 3º ciclo, né? Uma viagem, já no 3º ciclo aí. O primeiro ciclo foi no interior do Rio Grande do Sul, onde ele nasceu. O 2º em Cascavel, onde ele morou com a família. Muitos da família ainda estão lá, né? Meus avós faleceram lá. E aí, no 3º ciclo, ele foi para o Rio Grande do Sul. Para estudar? Para estudar. Aí estudou, fez faculdade lá, foi um período muito difícil, assim. Ele sempre conta das histórias difíceis, mas muito engraçadas, assim. Eu lembro as histórias que ele me contava, que ele ria mais, era das proezas e as bagunças e as histórias que ele aprontava, porque ele morava em República, né? Então tinha uns amigos e contava das histórias dos amigos, era muito engraçado, assim, quando ele parava para contar essas histórias. E aí, eu nasci lá, em 83, morei 2 anos lá, nem lembro, sou gaúcho, eu brinco que eu sou gaúcho, mas a única coisa que eu tenho de gaúcho ainda é que eu torço pro Grêmio, porque eu tenho sotaque manezinho, não tomo chimarrão, até pouco tempo não fazia churrasco, eu comecei a fazer faz uns 3, 4 anos, assim. Me de gaúcho, só o registro. Só o registro e torcer pro Grêmio. Agora eu tô melhorando, porque agora eu tô fazendo uma carninha. Aí, ó, honrando o estado raiz. Isso aí. E aí, ele fez engenharia de produção e trabalhou na Steel. Tinha um orgulho enorme que trabalhou na Steel, né? Sempre contava das histórias. E daí, Isso no Rio Grande? No Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Em São Leopoldo ainda. Aí, a Steel estava começando a entrar na área de computação, processamento de dados e tal, e ele era estagiário. E aí ele meio, isso é uma área legal, vou entrar. E aí ele meio que encabeçou essa área e cresceu bem na empresa, assim, sabe? Se formou, entrou como estagiário antes de se formar. Caraca, só vou pegar um lequezinho aí. Tu entende que
Hoje, quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de situações, o que o teu pai fez há não sei quantos anos atrás, sim. Empreendeu dentro da empresa. de fato era ver uma oportunidade ali dentro e se lançar. Então a gente percebe que isso vem desde sempre, né? Sim. Caraca, Sim. que legal. E é uma parte, assim, de... nesse último ano, a gente conversa e tal, Aham. eu vejo muito que é coragem. Porque não é só no empreender em termos de empresa, assim, né? Uhum. É coragem em vários sentidos, não só na empresa. Porque foi desde os 9, de viajar para um lugar que não conhecia, depois de fazer vestibular numa cidade que não conhecia. E hoje em dia a gente tem um WhatsApp, a gente manda mensagem. Naquela época, Imagina, não tinha nem na telefone cara, fixo, na cara e na coragem. E na ficha, às vezes, né? Ainda do orelhão. E olha lá. Sim. E aí... ele Foi pra área de conheceu computação dentro da Estilo. Isso. Aí conheceu minha mãe, eles logo casaram, que eles logo engravidaram, mas aí minha mãe perdeu o primeiro bebê. Aham. Aí eu vejo assim que ele tinha muita vontade de ter filho, assim, sabe? Porque ele sempre foi muito louco por criança. Então logo ela engravidou de novo, perdeu de novo, e aí eu fui a terceira tentativa. Foi a terceira e aí gestação da tua isso. mãe. E aí eu nasci antes do prazo, mas nada de absurdo, assim, sabe? E aí a gente veio morar para Blumenau. Apareceu uma oportunidade para ele trabalhar na Artex, hoje é Coteminas, né? Aham. E aventureiro, Eu não tinha medo, corajoso, né? não tinha medo de nada. Ah, vou lá. Pegou o ônibus para fazer a entrevista. Aham. Acabou parando em Joinville. Ele achava que era em Joinville. Aí aí ligou pro pessoal, não, é Blumenau. Ah, tá, vou pegar o táxi, foi pra lá fazer a entrevista. De Joinville a Blumenau de Foi de táxi, dele pagou, pessoal, o prejuízo é meu, né? Aí chegou lá, fez a entrevista, o pessoal gostou bastante, porque também era uma área nova. Imagina, hoje TI já é bem disputado, né? Então Cara, ele meu tava... Deus. Naquela época, quem é que trabalha com TI? Isso, é. Aham. Era CPD, Centro de Processamento de Dados, que ele trabalhava na época. E aí gostaram do currículo dele, pô, vindo de uma multinacional, que era Steel, né? Aham. E aí fizeram a proposta, era uma proposta muito boa, ele ia vários bônus e tal, então vamos embora. E aí começou minha mãe também era muito próximo do núcleo familiar dela, que ela achava muito tóxico, assim, no sentido de... a questão dos avós dela que estavam muito presentes e eles viviam palpitando na educação, então é uma Quase coisa que ela... um sufocar. Isso, ela se sentia meio sufocada nesse sentido, assim, sabe? Então, pô, vamos. E aí... Pô, já a liberdade batendo. Então foi o próximo ciclo, que foi o Vim pra Blumenau. Blumenau. Nesse de Vim pra Blumenau, ele sempre contava assim, que veio em outubro e chegou dezembro, cadê o pessoal da cidade? Assim, um grande motivo também foi a questão da violência, tá? Eu lembro que ele falava que não dá pra andar à noite, eu tinha 2, 3 anos, né? Em São Leopoldo. Em São Leopoldo, é região metropolitana de Porto Alegre, né? Aí em Blumenau ele chegou, uma alegria de eu deixava eu andando na calçada, não tinha problema, andava à noite. Aí chegou em dezembro, entre Natal e Ano Novo, ficaram em casa, e aí cadê a galera? Onde é que tá todo mundo? Esvaziou Blumenau. Aí, loja fechada, restaurante fechado, ele disse que como chegou numa loja que estava aberta, o que tá acontecendo? Cadê o pessoal? Não, tá todo mundo na praia, porque aqui fecha tudo. Muito legal isso. Não, ano que vem eu quero ir pra praia também. Já no segundo, não, quero ir pra praia. Isso é bem legal. Eu vou dizer, eu fiquei 17 anos na vida religiosa, quando saí eu fui trabalhar ali pertinho da Tintart, na Top House, né, no Top House, inclusive são seus amigos, né, Liba, Rove, o Tassiano, né, o Fábio, que tá por ali com a turma ali, com a turma do restaurante, né, eu trabalhei na padaria do Top House e era muito interessante, chegava final do ano, baixava Blumenau pra cá, Gaspar, a galera, os alemães chegando ali, tu olhava, tu diz... Blumenauense. Era muito legal. Só de olhar, né? Só de olhar, tu já sabe disso. E aí, eles tinham um vínculo com praia, porque o meu avô, por parte da minha mãe, tinha casa de praia no litoral do Rio Grande do Sul. Então, eles gostavam muito de praia, assim, sabe? Então, meu pai começou a procurar casa de praia no litoral. Fui pra Balneário, fui pra Bombinhas. E, na época, ele não gostou porque a água já era suja em Balneário. Na época, ele falou, não, eu não quero Balneário. Aí Bombinhas gostou bastante, mas era meio longe.
E a proposta que melhor se encaixou foi ali em Gravatá, uma casa Em que Gravatá, ele achou em Navegantes. 86. E aí ele comprou essa casa em 86. Então a gente morava em Blumenau e final de semana, férias, ficava 2, 3 meses na praia direto. Caraca, E descia vinha de todo Blumenau e se instalava na Isso, casa no de verão era veraneio direto. por ali. Porque a mãe era professora também, então até fevereiro a Pô, gente ficava, vinha em férias, dezembro. delícia, né? Aí Então chegaram no Gravatá primeiro ali em Navegantes como veranistas. como veranistas, em Aham. 86. Em 86. Isso. E onde é que foi a sacada? Porque hoje a Tintarte fica no Gravatá, né? Isso. Como é que saiu de veranistas para empresários Para da empresários. cidade? O que acontece? Primeiro, foi para casa. Precisamos fazer um rancho. Aí foi no antigo supermercado Jangada, que é da turma Aham. Do Liba e Companhia Isso, Limitada. que hoje é Aham. Top House. Aí chegou lá, tem uma história engraçada que eles sempre contam também, a própria dona Evanilde conta. Aí estacionaram o 147 do meu pai lá, deixaram eu trancar dentro do carro e foram para dentro do mercado. Aí a dona Evanilde, não, pelo amor de Deus, tira o menino dali, tu vai se arrepender, deixa ele lá. Não, 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 ela foi lá e me tirou. Tu vai ser tão atentado assim, Até Matheus. hoje, sim. Até hoje. Daí a dona Evanilde fala, meu Deus, o que eu fui tirar esse menino do carro? Porque aí eu já botei mercado abaixo, já comecei a comer coisa, disse que era uma loucura. E aí eles fizeram amizade, porque eles são de Pouso Redondo, uma região que já tem um pouco de contato com a serra e eles tomavam muito chimarrão. Aham. E aí meu pai sempre disse tomar chimarrão, fizeram amizade assim de primeira, assim, sabe? Cara, que legal. Então eles vinham todo final de semana, sempre passavam no mercado, o pai assava uma carne e estavam sempre juntos, assim, sabe? Foram fazendo conexões Isso. aonde chegaram. E o seu Tacílio, que é o pai deles, Aham. ele acabou... O pai fez muita amizade com ele, assim, porque ele era muito comunicativo, ele gostava de conversar e ele tinha muitos amigos, então era um lugar que o pai se sentia bem, assim, sabe? Uhum. E aí, acho que como a gente vinha direto, o pai sempre pensava, pô, uma hora eu tinha que abrir uma coisa lá, uma hora eu tenho que abrir uma coisa lá. Empreender... Porque eu acho que ele sempre teve a vontade de ter Aham, alguma coisa, de ter assim, algo sabe? próprio. Isso. E aí, esse meu tio, ele veio uns 3 anos antes. Que ele também vinha veranear ali na casa do pai, gostava e acabou tendo a vontade de vir para cá. Aham. Aí ele começou fazendo os serviços assim, mas também sempre tinha vontade de empreender. E aí os dois conversando, vamos abrir alguma coisa na área de mais acabamento? Eu abro a parte elétrica, tu abre a parte de tintas. E o pai, pô, legal, vamos continuar, vamos seguir essa ideia aí. E aí começou o último ciclo dele, que foi lá pelos Sai de 40 anos, Blumenau. assim, né? Saí de Blumenau e vim... Mas aí a ideia era, não, vamos ver esse ano e botar o apartamento à venda, porque ele tinha um apartamento em Lá em Blumenau. Isso. Aham. Vamos botar o apartamento à venda e aí e ver o que acontece. Aí a minha mãe sempre diz, né, que quando é para ser, é para ser. Então, era uma época que estava meio em crise, porque foi 96, estava começando o Plano Real, aquela Real insegurança ainda. começando. Aham. E aí eles colocaram apartamento para vender, aí a mãe achava, não, nesse valor não vai dar, na época era 45 mil, imagina. Caraca, que sonho, né? 45 Mas também, mil. O valor que era o salário mínimo Sim, na época sim. era significativo, né? Aí venderam o apartamento, colocaram à venda, mas a mãe não, vai ter que dar muito desconto para vender, não vai ter como, não sei o que, não sei o que. Aí colocaram para vender, em um mês vendeu, entrou um carro no negócio, o resto foi em dinheiro, se salvo engano. Aí, nisso, com esse dinheiro, eles reformaram a casa, compraram estoque e ainda compraram o terreno, que hoje é a Tintarte. Caraca! Deu pra fazer Deu para tudo fazer isso? tudo isso com 45 mil. E aí E decidiram começar já com tintas. já começou com tintas, Aham. Começou primeiro no imóvel que o meu tio já tinha encaminhado. Aham. Aí eles acabaram a obra e ficou 2 anos ali. Mas nessa venda do apartamento já foi comprado o terreno ali, que é praticamente na frente de onde é a loja dele, né? Aham. E porque naquela época não tinha... Hoje em dia o pessoal investe muito, digamos assim, vou pagar aluguel porque os imóveis ficaram muito caros, né? Muito Naquela época caro. era barato. Então, pô, por que eu vou pagar aluguel, né? Aham. Tinha vários terrenos baldios ainda na avenida. Tanto é que a avenida ali, né, era de barro, imagina. Ainda era de barro. Ainda era né? de barro. Foi 2, 3 anos depois que acho que calçaram toda ela, sabe? Então... E aí esse foi o ciclo dele. E aí eu sempre pensava, pô, o pai sempre teve ciclos de 10 em 10 anos, 10 em 10 anos, e esse ciclo do 40 para frente, ele estabilizou. E hoje em dia eu vejo assim, pô, estabilizou porque acho que era o sonho que ele tinha. O que era o sonho dele? Era ter um negócio próprio e ter os filhos juntos. Então, a partir do momento que ele deu esse, digamos assim, esse start pro
tanto para ele quanto para os filhos, digamos assim, a minha missão tá cumprida, assim, sabe? Caraca, Eu sinto muito isso e até me emociona, assim. agora é o momento, não é o quadro, mas é aquele momento. Pablo Marçal, né? Pega o código aí. Cara, olha que legal. Você que está nos acompanhando aí em casa, olha que sacada interessante. Hoje nós estamos aqui com o Matheus e ele contando a história de como é que começou a Tintart lá em Navegantes. Ele disse dos ciclos que o pai dele teve, de 10 em 10 anos, mas chegou aos 40 anos quando construiu a Tintart, parece que estabilizou. E uma sacada interessante assim, parece que estabilizou quando ele conseguiu realizar o sonho. Cara, isso é muito legal, né? Então parece que pra gente, de fato, estabilizar no sentido de concretizar algumas coisas, a gente precisa se encontrar no mundo, Sim. né? Se encontrar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente faz. E, cara, que legal. Ele começou sócio do seu tio? Não, ou já era começou... no mesmo imóvel, mas eram lojas separadas. Lojas assim, separadas. sabe? Cada A um tinha tinta seu ficou controle. com teu pai. Sim. Cara, e tu sempre presente dentro da Tintart? Sempre presente. Eu tinha 13 anos quando começou. E hoje em dia eu me considero assim um pouco ultrapassado em termos de computação, parte de TI. Aham. Mas na época, o meu pai tinha, na empresa que ele trabalhava, ele organizava consórcios de computador. E eu fui, acho que a gente morava num prédio, eu fui o primeiro a ter computador. Então eu tinha computador. Eu nunca tive videogame. Foi uma coisa que meu pai nunca gostou de videogame. Nunca fez questão de ter, mas ele colocou o computador lá em casa. E aí tinha o Paintbrush, acho que ainda existe. E eu sempre fui muito criativo, assim, sabe? Até por algumas questões que a gente já foi nas terapias percebendo, Conversando, né? falando. Se o pessoal não... outra coisa, vamos colocar aqui, a gente... eu já tinha muita desconfiança, meus amigos se matam de rir quando eu comento, mas a gente detectou que realmente eu tenho TDAH. A turma da corrida, quando eu falei, eles, não, mas só agora tu descobriu, não. Mas... E assim, Era um diagnóstico nítido. que eu não... Eu acho ruim também, a pessoa esquece uma coisa e já fica dizendo, é TDAH. Então, não queria ficar me apoiando em cima de uma coisa que não era realmente hoje em dia, diagnosticada, né? Se multiplicam os laudos, Sim. né? Só que o que me encanta, já que nós podemos tocar nesse assunto, embora a gente possa ter uma desatenção, isso nunca foi limitante em eu não faço por isso. Né? Uma das coisas que até partilho aqui de grande admiração é que tu sempre arruma estratégias para superar essa situação. Então, assim, isso não é um motivo de justificar e falar, beleza, eu tenho essa dificuldade, o déficit de atenção está presente, então não farei. Não, eu me cobro, eu faço, eu vou, levo na brincadeira, as coisas se tornam mais leves, mas existem, né? Me organizo, amo planilhas. Sim. E assim vai. Eu tô sempre buscando planners, buscando modos de anotar. O WhatsApp eu tenho vários grupos. Eu faço um planner, daqui a pouco eu desisto, não vou negar. Daqui a pouco eu faço outro, passo um tempo sem controlar mais tanto. Sempre procuro buscar assim, tem que fazer um negócio, cara, vou fazer agora. Essa semana a gente tá fechando a compra de camisas para a equipe. Aí a Tati para mim, Matheus, tem que pagar, não sei o quê. Não, vou pagar agora. Daí era 5h45 da manhã, que é a hora que a gente sai. Eu disse, não, peraí, eu vou sentar aqui e vou fazer agora. Porque daí, se eu não faço agora, é capaz de eu esquecer. Então, eu procuro seguir mais ou menos essa linha, assim, sabe? E já busca estratégias para lidar Isso. com isso. E eu tento passar pro pessoal lá na loja também, assim, ou faz agora ou anota. Porque a gente não pode confiar no nosso cérebro, né? Porque é muita informação, né? Eu tenho TDAH, podia me apoiar a isso. Como desculpa. Muitas vezes posso até usar como desculpa, porque realmente acontece, né? Mas eu procuro... Mesmo quem não tem, hoje em dia é tanta informação, tu tá ali... Às vezes a loja não tem ninguém no balcão, mas o WhatsApp tá cheio. Ou tu tá com a loja cheia no balcão, daí tem alguém chamando pra fazer alguma coisa atrás. Então é muita demanda, né? Cara, que isso, legal. acho que com todas Isso as pessoas, tudo né? na vida, hoje em dia, Claro, tudo na vida. claro. E a tecnologia também nos ajuda tudo isso. Sim. A gente tá sempre com o celular na mão e não custa anotar, marcar e fazer isso. Sim. Cara, que legal. Então, olha só, temos a Tintart, teu pai fundou, desde os 13 anos tu tá presente ali. Então vamos falar um pouquinho de valores, de princípios. O que tu enxerga no teu pai, por exemplo, que fundou a Tintart? Assim, o que tu acredita que era sonho dele para a empresa? O que ele queria transmitir a vocês? O que você sentiu assim? Um dia ele chegou para ti e disse, Matheus, sente aqui que nós iremos nessa empresa familiar passar todos os princípios.
Ou não? Tu aprendia Não. com o dia a dia dele? Foi no Como dia é a que dia. era esse rolê? A minha mãe sempre foi de muita conversa. Conversa e conversas até mais duras, assim, no sentido de bronca e tal, né? O pai era sempre de muito pouca conversa e muito... ou exemplo também, claro, mas muita... regras, assim, regras no sentido de, vai ganhar um presente, tem que tirar uma nota boa, vai ganhar, na hora de estudar, sempre muito esse... Não, Ele exerceu a função de pai. Exerceu e no sentido bem... Não rígido no mau sentido, mas no bom sentido, assim, sabe? Os dois sempre tiveram essa parte, assim. E eu até... Uma das coisas que muitas vezes eu ficava, falta carinho, falta atenção, às vezes são duros demais, mas eu até tento olhar para uma perspectiva positiva, no sentido que o pessoal, pessoas que têm diagnóstico de TDAH, têm muita tendência a usar drogas, a cair em vícios, drogas, bebidas, etc. E graças a Deus eu tive essa questão da minha mãe ser muito rígida e ela me impunha um respeito e um medo muito grande. Porque ela falava, não, se tu aprontar, tu vai sair de casa. E eu acreditava, não, tem que ir pra rua. E eu não tinha parente perto. Vou ficar onde, né? O núcleo familiar do meu pai era praticamente todo no Paraná, da minha mãe no Rio Grande do Sul. Cara, eu vou pra lá pra quem? Aí eu morria de medo, assim. E tu é surfista, né? Sim, e é nisso que eu queria chegar, assim. Eu comecei a surfar com 13, 14 anos, e ali com 15, 16 eu tive muito contato, não contato, mas esse eu sei que usa. Esse foi usar. A gente saiu à noite, o cara foi lá usar. Beleza. Até era uma turma legal, assim, digamos. Até usavam drogas, mas perguntaram se eu queria, mas nunca me forçaram, assim, sabe? Mas eu sempre tive uma rigidez muito grande nesse sentido, assim, sabe? E isso eu acho que é um ponto importante, né? A gente tocar, porque, assim, o meio em que a gente está pode nos levar para algum lugar. Com certeza. Porém, quando os princípios e os valores estão bem enraizados na gente, a gente também consegue lidar com isso de uma maneira diferente, né? Sim. Então, assim, eu acho muito interessante na tua história exatamente isso, né, Clênio? Eu estava nesse meio, eu tinha parceiros que talvez faziam uso de outras coisas que não faziam parte da minha vida, mas eu já tinha princípios consolidados. Sim. E seja pela pressão dos meus pais, ou seja, por consciência própria, que também a gente vai lidando isso com o tempo. Hoje, de maneira sinceramente, madura, na época era por puro medo. espontânea pressão. Mas puro claro medo. que eu não tinha consciência da complexidade que as drogas, né? Tanto lícitas quanto ilícitas, né? Eu sempre digo também que depois do acampamento que eu fiz lá no São Domingos, eu aprendi o quão perigoso é o álcool também. Porque hoje em dia se fala muito, a escadinha é cigarro, maconha, cocaína e coisas mais pesadas. Mas ali, em vários momentos, a gente aprende de pessoas que passaram pelo álcool, que socialmente a gente acha que é tranquilo, e vai direto para drogas até mais pesadas, né? Que é a própria maconha, né? Então, realmente, todo tipo de droga é perigoso, né? Se não souber, Tudo pode ser um gatilho, né? Tu trouxe um aspecto agora dos acampamentos ali do São Domingos, ali de Navegantes, e a gente talvez pode entrar num aspecto de espiritualidade, né? Tu se entende como alguém com espiritualidade? De quem tu recebeu isso, né? Não, Clênio, eu um dia resolvi ir para a igreja espontaneamente, ou não, eu via no meu pai, na minha mãe. Quais princípios tu via na tua família no aspecto de espiritualidade? Não, isso foi muito do meu pai, sabe? Meu pai sempre foi de me obrigar a ir na missa também. Obrigar no sentido que quando eu comecei a ficar adolescente, que eu tentava furar uma ou outra, ele ficava muito chateado. Ficava emborrado, digamos, né? E aí eu, pra não conflitar com ele, eu vou. E acabava indo, assim, sabe? Aí, lembrei até de uma história engraçada que lá em Blumenau eu descobri que daí na missa de quarta, na matriz era mais curta, em vez de hóstia dava pãozinho. Dava uma bisnaguinha. Aí a minha mãe trabalhava num curso de inglês, sempre fui professor de inglês no começo, hoje ela é mais voltada a línguas, língua portuguesa. E aí, a minha mãe trabalhava no Wizard, que só atravessava a ponte lá em Blumenau. E aí eu, não, pai, não, domingo não dá, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou quarta-feira. Aí eu ia quarta-feira, a missa era mais curta e ganhava pãozinho.
eu chegava feliz da vida lá, mano. Buscando estratégias pra burlar o Desde- sistema. Desde criança até hoje eu tenho muita fama de ser muito comilhão, assim, sabe? Eu como muito. Lá na turma da corrida eu tenho essa fama. Mas isso vem desde novo. Desde Então, novo. eu lembrei até dessa. Então, eu buscava um jeito de, vou nessa ali que é mais curta, vou não sei o quê. Mas, em vários momentos, acaba que essa obrigação, essa obrigação, digamos, né? Aham. Foi me trazendo o conteúdo também da espiritualidade. E eu vou dizer, hoje você olha como negativo ou positivo? Não, eu vejo como positivo, essa claro, colocação do seu pai. claro, positivo. Mas assim, acaba que nesse período lá em Blumenau, meus pais passaram por uma crise e eles ficaram 1 ano separados. Aham. Eu fiquei morando com a minha mãe e daí meu pai, a gente sempre vinha pra praia, né? E ele ia me visitar, ou a gente ia pra praia. E pra mim ficou muito marcado o dia que o Papa, na época, o João Paulo II, teve em Floripa para beatificação da Santa Paulina. Aham. Hoje eu faço esse contexto, mas eu só lembro do meu pai vindo, chegando lá perto de casa, com um sorriso assim, meio reluzente assim, sabe? E com uma mochila vindo de ônibus e aquele brilho, sabe? E eu lembro que eu senti que esse momento mudou muito ele. Tocou o coração dele. Então, logo depois ele e minha mãe voltaram. Eu quero um exemplo, né? Aham. Como a espiritualidade tem o poder, às vezes, de transformar vidas, em mudar rotas, em mudar princípios. Cara, eu acredito que isso é muito, muito legal. E hoje em dia, o que eu tenho sentido, né? Muitos pais quase que terceirizam essa responsabilidade para N outras situações, terceirizam a responsabilidade de educar os filhos, e a gente vai vendo como isso se torna importante na vida, né? Cara, eu tô fascinado pela história, no sentido assim, de quanto o exemplo é Sim. mais importante do Com que certeza. qualquer outra coisa, né? Então, assim, Clênio, mais do que... O pai não era muito de falar, né? Mas o quanto olhar para ele fez a tua vida florescer em muitas direções. Eu quero aproveitar, já que nós vamos falar de florescimento, nós temos um quadro aqui no Instituto Sapiens que chama-se Deserto Florido. Então, para você que nos acompanha, nós vamos fazer exatamente nesse momento um quadro muito legal que você que já conhece o Instituto Sapiens talvez adore, porque eu sou apaixonado. Chama-se Deserto Florido. O que é isso? No Instituto Sapiens, nós temos a rosa do deserto como grande símbolo. A rosa do deserto, ela tem o poder de florescer, mesmo se tiver só um grãozinho de areia, um grãozinho de terra. Hoje, então, nós queremos aqui com o nosso querido Matheus falar a respeito do deserto florido. Um momento de deserto e um momento de florescimento, como é que isso acontece na vida. Então, editor, chama a vinheta do deserto florido. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então, nesse momento do deserto florido, Matheus, queria te fazer uma pergunta bem direta nesse momento, tá? Esse momento é: qual momento houve um grande deserto na sua vida e como isso floresceu? Como é que tu pode ensinar pra gente? Houve algum momento de deserto na tua vida? Eu acho que teve vários momentos assim que fica meio escuro, a gente fica meio na dúvida do que fazer. Aham. E aí eu sempre tive assim, voltando ali um pouco à história da loja, eu tinha 13 anos, então eu estava muito percebendo o que estava acontecendo, assim, sabe? E foi muito assim. E tanto é que eu estava falando do paintbrush. A logo, eu fiz um paintbrush pingo por pingo, o nome do Tintart fui eu que criei também com 13 O anos. nome da loja, tudo, logo. E logo com os 13 anos eu tava trabalhando, tava junto ali, trabalhando num modo irresponsável no sentido de não ter a responsabilidade de decidir coisas e tal, mas estava sempre ali, vendo, seguindo o exemplo, digamos, né? E aí com 13, 14, 15 começou a ficar mais sério, porque daí eu já estudava à noite, aí eu trabalhava o dia inteiro. E aí eu sempre ficava com aquela ideia assim, não, quando eu fizer 18, eu vou ter mais capacidade de atuar mais na empresa, coisas que eu acho que eu não consigo. Aí fiz 18, fiz a faculdade de administração,
Quando eu me formar, eu vou ter mais autoridade, mais a coisa vai florescer, digamos, né? Aham. Para entrar nesse tema. Aí, quando eu acabar meu TCC, a coisa vai acontecer. Quando eu ficava sempre nessa, não, mais para frente, mais para frente. E quando eu me formei na faculdade, eu pensei, cara, agora eu tenho que... E a gente vai quando a gente vê faculdade, vê cursos, vê podcasts, vê... histórias, a gente ouve muito a coisa do bem-sucedido a qualquer preço. A qualquer preço fica nas entrelinhas, mas, pô, tu tem que se dedicar, Tem que ser o melhor. tu tem que abrir várias filiais, tu tem que ser o líder, tem que não sei o quê. Até quero deixar claro que achei muito legal o convite, porque é em termos de empresa, mas em termos de valores, em termos de família. E a gente vê tanta família que briga por causa de ideais que às vezes são de uma forma egoísta, né? Mas enfim, voltando à parte do... Eu me formei, aí justo aquele ano que eu me formei, as vendas começaram a cair, assim, sabe? E aí a minha esposa tinha trocado um emprego que ganhava mais para um estágio, visando um crescimento. A minha mãe trabalhou muito tempo na Univale, ela entrou em 2000 na Univale. E ela não tinha nem faculdade, mas ela tinha letras que ela não tinha se formado, faltava se formar, mas ela entrou para dar aula de inglês, que ela sempre foi uma professora de inglês muito conceituada, até aqui na cidade, onde ela passou, né? E ela entrou para dar aula de inglês no Cal, e aí abriu a oportunidade de se formar na faculdade. Aí logo ela se formou, ela é muito inteligente, assim, sabe? Se formou com o pé nas costas, fez pós-graduação com os pés nas costas, eu brinco, assim. E aí ela começou a fazer mestrado. E aí, no que ela começou a fazer mestrado, porque a Univale tinha um número mínimo de professores que precisava com mestrado, ela, pô, é um mercado legal, daqui a pouco passa para graduação e tal. A Univale chegou num número mínimo, então até por questões financeiras não era mais tão atraente no momento ter tantos mestres. Então começou digamos assim, ter uma escassez dessas vagas para mestrado. O Cal começou a reduzir os professores de inglês e ela chegou a um ponto que ela estava fazendo mestrado, o salário dela era menor do que a mensalidade do mestrado. Caraca. E aí ela ia lá na loja, a gente ainda tinha uma gestão pouco profissional no sentido de ter prolabore separado e tal. Pô, eu preciso completar isso aqui e tal. Daí a gente começou a ajudar. A questão do mestrado dela, eu pensei, pô, cara, que lógica é essa desse Brasil, no caso? Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Que show da Que Xuxa show da é Xuxa é esse? esse? Que, pô, minha esposa trocou um emprego por um estágio e aí não foi demorando para ser efetivada. Aí, outra coisa que ela tinha a bolsa do artigo 170, justo naquele semestre ela perdeu a bolsa do artigo 170. E a lógica do faturamento menor, eu vou procurar outra coisa, cara. Aí eu tinha um tio meu que estava fazendo a cidadania italiana, só que era pelo Rio Grande do Sul. Aí eu não poderia entrar com ele por lá, ou poderia ir para Itália. Aí eu disse, não, cara, vou para Itália, vou fazer uma vida nova, porque aqui não tem mais jeito. E aí eu comecei a estudar italiano, e peguei a documentação com esse meu tio. E aí eu conheci um cara que tinha um restaurante na Penha que começou a me incentivar também, que me acolheria lá. E tinha uma amiga minha que fazia curso de italiano comigo, que o irmão dela estava morando lá. Ela já tinha cidadania, o pai dela tinha feito quando eles eram novos e tal. E ele morava exatamente na cidade que o meu antepassado veio e veio da Itália para cá. Então era a cidade que eu precisava passar lá para pegar o último documento para entrar com a cidadania pela Itália. E aí eu considero que esse foi um momento escuro, assim, um momento desértico, digamos, né? Para entrar no tema. Não ver perspectiva. Isso, porque eu não via perspectiva. Eu pensava, pô... Porque às vezes, assim, o país passa por crise, mas tu não tá passando por crise. Eu não lembro de ter uma crise no Brasil na época, mas, pô, parecia que era uma crise meio que no meu núcleo, assim, né? Porque no núcleo próximo parecia que a escuridão eu não tava vendo perspectiva, porque eu pensava, cara, a hora que me formar, aí vou explodir, né? E era uma coisa que eu tava criando essa expectativa, né? Então, continuei fazendo... Aí eu fiz um curso de italiano, e eu sempre tinha aquele receio de, pô, vou do nada, assim, porque eu sempre tive essa responsabilidade de pô,
Como é que eu vou do nada? Não poderia ir do nada. Aí tinha esse o meu amigo que tinha um restaurante que ele falou que eu poderia ir por lá. Pô, tem um plano A. Aí tinha essa amiga que tinha irmão lá. Opa, tem um plano B. Que ela me convidou, a gente conversava. Daí eu até já tinha um MSN na época do irmão dela. E aí eu pensei, pô, mas eu tenho que ir eu tenho um plano C, mas eu tenho que ir uma coisa mais formal. Aí a Univale dava um curso de italiano com uma parceria com o Perugia, que era um intercâmbio de um mês para estudar italiano. E ganhava uma bolsa de 500 euros e mais o curso que era de graça, porque o curso era pago, né? Ganhava 500 euros em dinheiro, mas eu pensei, pô, isso é um jeito já legal de eu ir. Já entro de uma forma formal e é um start legal, né? E aí meu pai estava incentivando, todo mundo incentivou, ali minha esposa, vai que depois eu vou e tal. Só que... E eu consegui esse curso, era um aluno por ano e graças a Deus... Conseguiu. Eu sempre tive muita dificuldade de estudar, sempre... acaba que afetava minha autoestima também, pô, vou conseguir, não vou conseguir e tal. E aí como aquilo ali era meu foco, eu passei um final de semana de Páscoa todo estudando. E na segunda era a prova. Aí fiz a prova e graças a Deus passei. E aí eu tinha um motivo realmente, digamos, formal para ir, né? E fui. A gente comprou passagem, eu tinha um dinheirinho guardado que eu ia guardando, né? E aí eu fui com, acho que 800 euros. Que eu não sabia quando ia voltar. Contando com os 500 euros que ia até lá. Ia arranjar alguma coisa para trabalhar, assim, né? Fazer alguns freelances. Aí eu lembro que eu fui visitar o filho de um amigo e ele falou, não, leva esses 150 euros e compra um presentinho pro meu filho lá. Então eu fui com 1.050 euros, era uma coisa assim na carteira. Até tinha um cartão de crédito, mas na época se usava pouco, assim, era uma minha emergência, né? E fui, passei uma semana com esse irmão da minha amiga, que hoje é meu amigo, que a gente ficou uma semana lá, eu peguei o documento e tal, conheci a cidade dos meus antepassados e depois fui para Perugia. Fiquei 1 ano estudando italiano lá. Um mês estudando italiano. Depois a ideia era ir para a cidade desse amigo que tinha pizzaria em Penha, no verão em Penha e no verão na Itália. Aí seria o verão lá, porque eu fui em julho, né? Aí eu chamei ele, cara, aqui tá tudo alugado, tá tudo cheio, a gente alugou tudo que é quarto, tu vai ter que esperar uns dias aí. Pô, como eu tava em Perugia, até tava na casa de eu fiquei na casa de um amigo da minha professora, que tinha estudado lá também. Pô, não posso abusar. Como é que eu vou? O cara liberou, vou ficar um mês, eu vou pedir pra ficar mais tempo. Pô, daí eu disse, cara, daí eu já meio que perdi a confiança, né? Aí, como eu tinha feito uma amizade bem legal, em uma semana, a amizade com esse irmão da Júlia, que é o Henrique, meu amigo, e eu tinha conhecido o Marco, que é o outro italiano que era amigo dele, que virou meu amigo até hoje, até final do ano foi me visitar lá em casa. Eu disse, vou voltar pra lá, porque, pô, lá eu já tenho... Eles já tinham me convidado, falei com eles, eles, não, volta pra cá, tal, fica aqui na casa do Henrique e tal. Fiquei lá na casa do Henrique, e isso nem tinha dado entrada na cidadania ainda. Foi dia 15 de agosto, é ferro-agosto na Itália, né? Comecei a me dar uma dor de barriga, e eu fiquei o dia inteiro fervendo a barriga, queimando. Aí à noite, era quase meia-noite, eu disse, cara, gente, eu não aguento mais, não consigo comer, me leve no hospital. Eles me levaram. Aí eu fiz o ultrassom, tem tudo pra ser apendicite. Caraca, isso tava com quanto tempo lá? Eu tinha passado uma semana em Bassano del Grappa, que é a cidade que dos meus antepassados e que a gente estava morando, e na casa do Henrique. 1 mês em Perugia e depois voltei, tava 15 dias ali, porque eu voltei final de julho. Aí dia 15 de agosto foi isso. E no outro dia de manhã eu fui, apendicite, tinha que operar. E aí, eu não tinha feito, porque tinha um seguro... Seguro-saúde? Eu fui com dinheiro contado, pô, não vou fazer. Daí me falaram que tinha um seguro pelo SUS, que era uma carteirinha. E hoje em dia, tu pega tudo pela internet, né? Porque eu tinha que ir pra Floripa, eu tinha que ligar pra Floripa. E como eu passei no curso em maio ou junho, e eu quis ir logo em julho, não deu tempo. Eu confesso também, eu contei um pouco com a sorte aí, né? Com a sorte. E tava saindo porque tava dando tudo errado aqui. Tava dando tudo errado. Chegou lá, tava tudo deserto. Deu errado também. Aí chegou lá, deu errado. Deu errado também, cara, mas acaba que quando a água bate na bunda, quando tu se aperta muito assim, tu parece que digamos assim, tu leva um caldo e tu levanta, pô, eu preciso viver, preciso buscar uma saída, e acaba que daí conversei com a minha família, não sei o que, eles me internaram lá. O Júlio, que morava com a gente, assinou um termo de pagamento da cirurgia. Eu lembro que foi em torno de 4 mil reais, 4 mil alguma coisa assim.
E aí, cara, e agora? Aí eu falei com o pai, ele, não, eu tenho um dinheirinho guardado aqui. Então isso sempre foi uma coisa muito admirável nele, sabe? Podia, digamos, o rancho ser o mais humilde possível, nas épocas de vacas magras, mas ele sempre teve uma reservinha. Sempre teve segurança disso. E aí, graças a Deus, ele conseguiu pagar essa cirurgia que eu tive que fazer lá, sabe? E daí pra frente eu fiquei um mês ainda meio que de resguardo, era um monte de coisa fechava porque era verão. Aí fiquei um mês sem poder fazer muita coisa, mas aí tava morando com os amigos ali e tal. E daí o Marco tinha uma sobrinha que tinha uma pizzaria ali perto. A gente até ia de vez em quando, ele, falei com ela lá, dá pra tu fazer uns bicos e tal. Comecei a fazer uns bicos lá, aí a coisa começou a florescer. Teve uma história bem legal do jeito que eu dei entrada na cidadania também, porque eu levei toda a documentação. E eu digo assim, sem falsa modéstia, assim, mas como eu já estava falando italiano legal, e eu sempre trabalhei com atendimento, eu sempre pensava assim, e o pessoal sempre falava, italiano é grosso, italiano não tem paciência, não sei o quê. Pô, vamos trabalhar com que, ao contrário do que pregam. Eu cheguei lá vou contar essa parte que é bem legal também. Cheguei lá na Comune, que é a prefeitura. Aí era uma cidade pequena, era Cassola, uma cidade do lado de Bassano, que era menor ainda. Aí eu fui dar entrada na documentação, vim fazer cidadania, isso aqui, a gente nunca fez aqui, não, mas tudo bem, eu posso ver como é que é e tal. Aí começava a chegar gente, imigrante, querendo ver outra coisa, gente querendo resolver outra coisa. Não, pode passar na frente. Não tem pressa, porque eu não tinha pressa, eu não tinha o que fazer, né? Aí eu pensei, se eu vou pedir uma coisa, a pessoa não pode estar com pressa, que está me atendendo. Aí se tinha alguém atrás de mim, não, pode atender. Quando ficava sem ninguém para atender, não, tal, daí é assim. Aí tu tem que mandar esse documento para o consulado no Brasil, não sei o quê, porque senão eu tenho que mandar, mas daí eu fico na fila lá, não sei o quê. Daí uma delas, era 2 senhoras assim, não, eu vou ligar para a cidade aqui do lado ver como é que é. Não, daí ligou, tu já fez? Tá, não, posso pegar? Então, beleza, então posso pegar. Aí ela pegou, eu não ia pagar, se a Comune assumisse aquela documentação, eu não pagaria e não pegaria a fila do Brasil. Então, esse era a minha meta, né? E para eu fazer isso, eu tinha que ser bem atendido. Para eu ser bem atendido, eu tinha que ser o mais simpático possível, tratar elas de maneira melhor possível e sem pressa, porque se eu boto, né? Aí chegava alguém, não, pode atender isso primeiro, isso aqui. Eu sei que no final ela já estava com o meu documento na mão dela, me oferecendo cafezinho, porque italiano tem essa fama de ser grosso, mas tu pega 5, 10 minutos de conversa e principalmente o quê? Eu via muito pessoal ir fazer cidadania sem ter um vazamento de italiano, né? Eu já estava 1 ano e meio fazendo italiano aqui, fiz um intensivo de 1 mês lá, então eu estava com um italiano legal, né? Então, me ofereceu o cafezinho nas máquinas sempre pago, né? Eu falava, pagar. Não, beleza, não precisa. Tá. Aí eles tudo fumam lá, né? A maioria fuma. Aí elas, meu cigarro acabou. Eu tenho cigarro. Não, acabou. Não, me dá o dinheiro que eu vou lá buscar pra ti. Fui lá. Mas ainda foi o amigão do rolê. Não, já fiquei amigo das velhinhas lá, fui comprar cigarro pra elas. Aí, quando cheguei com o cigarro... A festa tava pronta. Sabe aquela história de manda o filho comprar cigarro? A cidadania tava feita. Aí elas, não, beleza, já peguei amizade com elas. Aí comprei o cigarro pra elas, tal. Daí quando acabou tudo, não, daí agora a gente tem que esperar vir. Aí de vez em quando eu passava, oi, tudo bom? E aí, como é que tá? Não chegou ainda. Aí sei que passou uns 2, 3 meses assim. Aí quando foi... E aí a coisa começou a melhorar aqui. Em agosto, como eu fui em julho, em agosto o pai já tava meio que pra se aposentar. Só que daí a gente nem tinha muita expectativa em questão de aposentadoria, porque, o INSS demora, não sei o que. Aí ele foi lá, foi atendido por uma pessoa que morava em Gravatá também, era cliente da loja, aí tinha gostado de ser atendido na loja e tal, agilizou um monte, sei que 1 mês ele já estava recebendo aposentadoria. A mãe estava com aquela situação de que não ganhava para cobrir o custo do mestrado dela. Arranjou 2 outros empregos, porque o professor consegue trabalhar em 2, 3 lugares, né? Exato. Aí conseguiu dar aula no IFES, conseguiu dar aula no Sinergia, então tinha respirado financeiramente nessa situação também, né? E a Aline foi contratada, depois já logo ganhou uma promoção. As coisas foram florescendo. Isso, e aí também sempre um aprendizado, aquela questão de expectativa de um lugar. Se eu for para Itália, lá é euro, lá Europa é outra coisa. Pode até ser, só que depende de ti também. Tem aquela coisa, vou para lá que o negócio vai dar bem. Pode dar bem. Não tem brasileiro nos Estados Unidos que é empreendedor, que é multimilionário. Gente que na Europa é multimilionário. Como deve ter brasileiro na Argentina que é empreendedor.
um país, digamos, que está passando por crise há muito tempo, né? O que eu quero dizer com isso? O aprendizado não depende só de onde tu tá, depende de ti também. Aham. Então, eu vi que, pô, não é só esperar ou o tempo ou o lugar, né? Depende muito de ti. E aí, como a coisa foi florescendo aqui, eu pensei, pô... E lá eu já senti um clima, assim, de pré-crise, assim, sabe? Aham. Não que eu sou a mãe de nada economia, mas, pô, meus amigos já estavam lá há um tempo. Pô, Vai dar pra percebendo os sinais isso. que se Tinha um tem. argentino que morava com a gente também, pô, ele tava com dificuldade de conseguir emprego. E aí o pessoal meio que, pô, não sei o quê, pô, eu vou voltar então, porque, pô, a coisa melhorou lá. A loja também, as vendas estavam melhores que o começo do ano. Isso já é normal, mas a gente sentiu uma melhora. Tá todo o cenário mudando, melhorando lá, Aham. né? Eu disse, pô, vou voltar. Só que eu vou voltar depois que eu tiver cidadania, que daí fica essa porta aberta para um futuro, né? E aí eu vejo, esse para mim foi um dos maiores marcos da minha vida, assim, porque, digamos assim, veio essa seca, né, que foi esse Aham. deserto, e aí eu fazendo essa movimentação, meio que Deus foi abrindo portas E a e paciência regando, foi né, fazendo florescer. levando a chuva onde precisava, assim, né. Cara, que Então massa, esse, tá? eu acho que É o momento de deserto florido. Que legal, você que nos acompanha aqui no Sapiens Cast, esse foi o momento deserto florido. E nós vamos pro último bloco. Cara, o tempo passa voando, Matheus. Nós vamos agora pro último bloco do nosso Sapiens Cast. E eu quero então que você vá pensando aí numa mensagem. Só que antes de pensar nessa mensagem, eu tenho a última pergunta que eu queria te fazer. Hoje a loja tá você e tua irmã ali na Isso. Tintarte. Teu pai faleceu no ano Faz um passado. ano agora, 22 de novembro. Faz um ano. Então, esse episódio vai sair em janeiro. Então, já tem um ano aí da partida do teu pai. E ele plantou muitas coisas em vocês. O que tu coloca hoje que tu sente assim, cara, isso aqui foi meu pai que plantou, que permanece vivo até hoje na nossa loja? Quais valores tu diz assim, cara, isso aqui é a cara do pai? Então, hoje, como ele já fez essa passagem, eu não posso ficar só floreando, porque daí parece que não tinha problema, a gente não discutia, não brigava. A gente discutia bastante e brigava, ficava uns dias sem se falar, depois voltava. Mas é aquela coisa de tipo, tu briga com teu pai, mas se alguém brigar com ele, tu já... É igual com filho, né? Ou com irmã, se eu brigo com a minha irmã, se alguém briga... Oh, peraí, pô, sabe? Então a gente tinha muito disso. Mas uma coisa que eu via muito assim era no atendimento, assim, sabe? Muitas vezes tinha gente, mas ele é grosso, porque, pô, no interior do Rio Grande do Sul, tantos anos atrás, né? Mas quando ele pegava para atender alguém bem, ou ele tinha digamos assim, criava afinidade, assim, era incrível, assim, a questão de atendimento e o se dedicar, assim, sabe? Tanto é que nos primeiros anos, eu estava lembrando esses dias com a minha irmã, ele vendia tinta, se o cliente tinha dúvida, ele ia lá e aplicava. Ele ajudava o pintor a aplicar, ficava cuidando. E daí vinha, buscava... Não, faltou essa tinta, vou levar lá de novo. Então, tem várias histórias legais, né? Aí, essa semana apareceu até os dois irmãos. É um pessoal de Curitiba, que ela tem uma casa de um lado e o irmão do outro. Aí veio o pintor, não, vou trazer um cliente de Curitiba, tal, tal, tal. Quando o cara chegou, teu sobrenome é Mengarda? Tu é filho do seu Mengarda? Sim, sim, sim. Pô, seu Mengarda era amigo do meu pai. Disse, que legal, que legal. Agora a gente tá na segunda geração, digamos, né? Negociando. Daí ele comprou com a gente e tal. E aí a irmã dele agora veio. Daí eu falei, pô, o seu Mengarda vivia aqui, vinha conversar, tomar chimarrão com o pai. Sim, eu tenho uma história do teu pai que eu nunca vou esquecer. Faz uns 10 dias ela me contou. O meu pai foi lá comprar tinta. Aí na época, no começo, a gente tinha uma moto também, né? Ele foi comprar tinta lá com o teu pai, daí ele ia voltar a pé com a tinta, daí teu pai disse, não, pode deixar que eu te levo. E o seu Mengarda ele devia ter uns 90 hoje, 95, imagino. Então, o pai devia ter uns 40 e pouco, levando um senhor de uns 70 na garupa embora, assim. Daí ela disse, eu vi os dois chegando de moto, assim. Então, ele criava vínculos assim. Tu acredita, Matheus, que hoje talvez um dos grandes diferenciais das empresas familiares é esse contato. Relacionamento. Relacionamento. E principalmente no nosso caso, que não é produção, eu digo, gente, o nosso diferencial só pode ser atendimento. E o atendimento começa pelo sorriso. Então, assim, pô, sorriso... Por mais feio que a gente seja, o sorriso já ajuda, né? Já é bastante. E é de graça. Eu li uma vez uma frase que diz que o sorriso é de graça. Então, o que o sorriso faz, muitos
muitos ações de marketing, ações de propaganda ou investimentos não custam muito mais que o próprio sorriso, né? Que legal. Então... E é o sorriso que eu usei lá com as senhorinhas que trabalhavam na prefeitura lá na... Que fez a cidadania chegar. Sim, que ajudou, né? Que ajudou. Foi uma corrupção. Não foi um... Né? Foi um gesto de gentileza. Porque, eu dependia delas. E o mundo marcado de tanto ódio. E às vezes eu até me monitoro. Será que eu tô sorrindo sorrindo por interesse? Não, já é um costume que eu procuro, né? Cara, procuro pregar isso também, né? Que legal. Matheus, vá pensando numa mensagem final aí, porque agora eu quero falar com você que está em casa. Gente, hoje nós tivemos aqui um bate-papo muito legal com o Matheus da Tintart, uma empresa familiar de navegantes, hoje consolidada com ele e com a irmã, mas que, acima de tudo, nós falamos de histórias muito legais, tá? Nós falamos, assim, de fato... que o espírito que nós tivemos de fazer a empresa acontecer, a empresa foi fundada pelo pai do Matheus, o seu Pedro. Honra a memória do seu Pedro, que partiu há 1 ano. E nós falamos a respeito da coragem, que empreender não é só fazer negócio, mas às vezes ter a coragem de ousar, é ter a coragem de fazer conexões, de chegar aonde quer chegar. Falamos também a respeito de só se estabiliza quando de fato entendemos o sentido de estar e o lugar onde nos colocamos. Quando realizamos o nosso sonho, fica tudo muito mais tranquilo. Vimos também a respeito de como é importante o pai dar o exemplo dentro da empresa familiar, dos conceitos da vida, e que não basta às vezes só diálogo. É importante também o exemplo e de como nós conseguimos enxergar as pessoas. Os sonhos são importantes para a gente viver, mas isso não significa, gente, de verdade, que a gente não vai ter problema. Aqui nós vimos uma história real no deserto florido de alguém que estava insatisfeito com o Brasil, estava insatisfeito com o momento que estava vivendo e resolveu ir para outras terras, foi para a Itália. Só que depois que estava lá, percebeu que as coisas começam a florescer. E olha que legal, gente. Isso aqui para mim foi uma das melhores sacadas de hoje. Nem sempre se trata do lugar. Muitas vezes depende da pessoa. A conversa que nós tivemos hoje foi com o meu querido Matheus, que deixou claro pra gente que sorriso é de graça. Matheus, foi uma honra te ter aqui hoje, tá? Queria que, na câmera aqui do lado, tô olhando para ela, deixasse uma mensagem para quem tá em casa. O que você gostaria de deixar de mensagem final no programa de hoje? Então, eu nunca me imaginei passar por esse momento deixando recado ou mensagem. Uma mensagem de sabedoria. Mas acho que essa do sorriso é muito importante. Talvez você vai me ver com um rosto não tão sorrindo aí na rua, mas é porque muitas vezes a ansiedade pode bater ou pode estar com algum problema. Mas uma frase que eu acho que é do Cortella, que eu acho muito importante, é sempre pensar em o que tu está fazendo, tu pode contar para os teus pais ou para os teus amigos. Então, assim, vai empreender, vai ter um negócio, como a gente estava, até eu contando, a gente fez essa reflexão da questão de empreender até dentro da empresa. Tudo que tu for fazer, pensa se tu pode contar para os teus pais ou até para Deus que vai estar sabendo, né? Então, sempre saber, isso aqui eu vou fazer, mas se eu tiver que contar para os meus pais, como é que vai ser a recepção, né? Então, acho que essa é a mensagem mais legal que eu tenho levado, assim, não que não erre, que não passe, mas sempre pensar conscientemente nisso vai ajudar bastante. Cara, que legal, tá, Matheus? Foi uma honra te ter aqui, tá? Espero fazermos outras parcerias daqui pra frente. A você que nos acompanhou no Sapiens Cast, cara, é muito legal te ter aqui. Não se esqueça, tá? Se orgulhe da sua história. A gente não acerta sempre, mas vale a pena tentar, porque fracasso não é errar o alvo. Fracasso é não tentar. Então se liga aí, bora tentar. Até os erros são importantes para se tornar quem a gente quer ser. Força e sucesso na tua vida. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. É o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos todos
Sapiens, vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.